Han e Sapo são amigos. Texto e ilustrações de Arnold Lobel. E esse livro tem uma história curiosa porque eu não conhecia. Ele chegou para mim meio que por engano, mas aí eu comecei a ler e me apaixonei pelos dois personagens principais, a Han e o Sapo, que são melhores amigos, que estão sempre juntos, se divertindo. Só que como bons amigos, eles também estão juntos nos momentos difíceis, ou quando eles estão doentes, ou quando ficam solitários. Enfim, uma história bem bacana aqui de solidariedade, de amizade. E eu sempre falo aqui, se você gostar dessa história, vai lá e assina o podcast no seu tocador de podcast, conta para os amigos, compartilhe nas suas redes sociais, me ajuda muito. Você pode também dar o seu alô lá pelo Instagram, eu sou Pablo UCH, e o podcast também tem um canal no youtube.com/Histórias de Pai para Filha. A história. Em um dia de verão, Han não se sentiu muito bem. Han, você está bem verde, disse Sapo. Mas eu sempre sou verde, disse Han. Eu sou uma rã. Mas hoje você está verde demais, mesmo para uma rã, disse Sapo. Deita na minha cama e descansa um pouco. Sapo preparou um chá bem quente para Rã. Rã bebeu o chá e então disse: Me conta uma história enquanto eu descanso. Está bem, disse Sapo. Me deixa pensar em uma história para contar. Sapo tentou e tentou, mas não conseguiu pensar em uma história para contar para Rã. Vou andar de um lado para o outro na varanda, disse Sapo. Talvez isso me ajude a pensar em uma história. Sapo andou de um lado para o outro na varanda por um bom tempo, mas não conseguiu pensar em uma história para Rã. Então, Sapo entrou em casa e plantou bananeira. Por que você está de cabeça para baixo? Perguntou Rã. Quem sabe de cabeça para baixo eu consiga pensar numa história? Disse Sapo. Sapo plantou bananeira por um bom tempo, mas não conseguiu pensar em uma história para Rã. Então, Sapo despejou um copo de água na cabeça. Por que você está jogando água na cabeça? Perguntou Rã. Quem sabe, jogando água na cabeça, eu consiga pensar em uma história, disse Sapo. Sapo despejou muitos copos de água na cabeça, mas não conseguiu pensar em uma história para Rã. Então Sapo começou a bater a cabeça na parede. Por que você está batendo a cabeça na parede? Perguntou Rã. Quem sabe, batendo a cabeça na parede eu consiga pensar em uma história, disse Sapo. Bom, gente, deixa eu parar a historinha aqui para dizer para vocês. Não vai tentar isso em casa, hein? Não funciona. Estou me sentindo muito melhor agora, Sapo, disse Rã. Acho que não preciso mais de uma história. Então, por favor, saia da cama e me deixe ficar nela, disse Sapo. Porque agora sou eu que não estou bem. Rã perguntou: Você quer que eu te conte uma história, Sapo? Quero, disse Sapo. Se você souber de alguma. Era uma vez, disse Rã, dois grandes amigos, chamados Rã e Sapo. Rã não estava se sentindo muito bem, por isso pediu para seu amigo Sapo contar uma história para ele. Sapo não conseguiu pensar em uma história. Ele andou de um lado para o outro na varanda, mas não conseguiu pensar em uma história. Ele plantou bananeira, mas não conseguiu pensar em uma história. Ele jogou água na cabeça, mas não conseguiu pensar em uma história. Ele bateu a cabeça na parede, mas nem assim conseguiu pensar em uma história. Então Sapo começou a se sentir mal e Rã já se sentia melhor. Por isso, Sapo foi para a cama e Rã se levantou e contou uma história para ele. Fim. Gostou, Sapo? Mas Sapo não respondeu.
Ele já estava dormindo. A carta. Sapo estava sentado na varanda de casa. Rã apareceu por ali e disse: "O que aconteceu, Sapo? Você está com a cara triste." "Pois é", disse Sapo. "Esse é o momento mais triste do meu dia. É quando eu fico esperando o carteiro chegar. Isso sempre me deixa muito entristecido." "Mas por quê?" perguntou a Rã. "Porque eu nunca recebo nada", disse Sapo. "Nunca mesmo?" perguntou Rã. "Nunca mesmo", disse Sapo. "Ninguém nunca me enviou uma carta. Minha caixa de correio está sempre vazia. É por isso que é tão triste esperar o carteiro." Sentados na varanda, Rã e Sapo se sentiram tristes juntos. Então Rã disse: "Preciso ir para casa agora, Sapo. Tenho que fazer uma coisa." Rã correu para casa. Ele pegou um lápis e uma folha de papel. Escreveu no papel, botou o papel dentro de um envelope. No envelope escreveu: "Carta para Sapo." Rã saiu correndo de casa. Avistou um caracol que ele conhecia. "Caracol, leve esta carta para a casa do Sapo e a coloque na caixa de correio dele, por favor," Rã pediu. "Mas é claro", disse o caracol. "É para já." Então Rã foi correndo para a casa de Sapo. Sapo estava cochilando na cama. "Sapo, eu acho que você deve se levantar e esperar o carteiro mais um pouco," disse Rã. "Não", disse Sapo. "Estou cansado de esperar." Rã viu pela janela a caixa de correio de Sapo. O caracol ainda não tinha chegado. "Nunca se sabe quando alguém vai enviar uma carta para você, Sapo", disse Rã. Não, disse Sapo. "Eu acho que ninguém nunca vai me enviar uma carta." Rã olhou pela janela. O caracol ainda não tinha chegado. "Mas, Sapo, alguém pode enviar uma carta para você hoje", disse Rã. "Não seja bobo", disse Sapo. "Ninguém nunca me enviou uma carta antes e ninguém vai me enviar uma carta hoje." Rã olhou pela janela. O caracol ainda não tinha chegado. "Rã, por que você fica olhando pela janela sem parar?" perguntou Sapo. "Porque agora sou eu que estou esperando o carteiro", respondeu Rã. "Mas não vai ter nada", disse Sapo. "Vai ter sim", disse Rã, "porque eu enviei uma carta para você." "É mesmo?", disse Sapo. "E o que você escreveu nela?" Rã respondeu: "Eu escrevi: Querido Sapo, eu fico contente que você seja meu melhor amigo. Do seu melhor amigo, Rã." "Puxa", disse Sapo, "sua carta é muito boa." Então Rã e Sapo foram até a varanda esperar a carta. Eles se sentaram lá e ficaram felizes juntos. Rã e Sapo esperaram um bom tempo. 4 dias depois, o caracol chegou à casa de Sapo e lhe entregou a carta de Rã. Sapo ficou muito feliz de recebê-la.
Gente, eu li para vocês 2 historinhas desse livro Han e Sapo são amigos. Achei muito bacanas as histórias de amizade entre Han e Sapo, os melhores amigos. Se você gostou dessa história, você me ajuda indo lá no seu tocador de podcasts, assinando no Spotify, contando para os amigos, colocando nas suas redes sociais. Os episódios também vão para o youtube.com/histórias de pai para filha. E eu sempre adoro receber o seu alô lá pelo Instagram, o seu carinho. O meu perfil é Pablo UCH.